Graça e paz a todos. Gostaria de trazer uma meditação a respeito da teologia da prosperidade. E essa palavra ela se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Eu creio que a maioria de todos que estão junto comigo nesse vídeo, nessa palavra, sabem a respeito da teologia da prosperidade. E será se Jesus ensinou o que é ensinado por esses pastores, por esses profetas, apóstolos? Será se Cristo realmente ensinou os seus discípulos a pregarem isso? Essa palavra mostra que o que o Senhor Jesus nos ensinou, e aqui o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo também, no versículo 8, o que o apóstolo está dizendo a Timóteo? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas a maioria das igrejas influenciada por essa teologia da prosperidade, a maioria dos lugares pregam isso, algo que não é bíblico, porque o Senhor Jesus ensinou também ali em Mateus a respeito da satisfação, né? A respeito da satisfação de termos o suficiente para vivermos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui também é a respeito do sustento. Se tivermos o sustento do dia a dia, o pão de cada dia, e se tivermos com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Se a gente continuar aqui no versículo 9, vai dizer assim, ó: Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas vontades loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Essa doutrina ela veio dos Estados Unidos e falando da igreja, principalmente da Igreja Universal, que foi uma igreja pioneira com essa doutrina, com essa teologia, que na verdade é uma ideologia da prosperidade, né? Porque não tem teologia nisso. Porque se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar isso. O apoio, o ensino de Deus, o ensino de Jesus, para que os seus discípulos ensinassem essas coisas. A palavra de Deus fala que o Senhor ama a prosperidade dos seus filhos, mas a prosperidade não está dizendo a respeito de riqueza, de vida financeira somente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era próspero? Ele foi próspero?
Claro que sim, mas não de uma forma não relacionada a bens, à vida financeira, mas ele foi um dos homens mais usados por Deus. Inclusive, essa carta que a gente está lendo foi escrita por ele. A carta a Timóteo, ele influencia a igreja ainda nos dias de hoje. Claro que inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele foi próspero, porém ele vivia perseguido. Muitas vezes ele foi preso, ele foi chicoteado por pregar o verdadeiro evangelho. Mas ele era próspero e ele foi muito usado por Deus. Agora no versículo 10 aqui, ó, a gente está vendo o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não é contra o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Então, o que está no nosso coração? Ali se encontra o nosso tesouro. A palavra de Deus fala que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Aquilo que é necessário para a gente viver. No livro de Atos também, na primeira igreja, os discípulos eles tinham tudo em comum. É claro que havia aqueles que tinham posses, né, que eram ricos, mas eles viviam em comum. E aqueles que eram ricos ajudavam os mais pobres. Então é nesse intuito de haver realmente ajuda. Deus ele pode prosperar qualquer pessoa. Isso não é um pecado, ser próspero, ser rico. O problema é o amor ao dinheiro. Tem um conselho aqui, ó, mais à frente, um pouquinho mais à frente, no versículo 17, nesse mesmo capítulo, a respeito dos ricos. Olha só. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas nos alegrarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, ou seja, não sejam isolados, né? Que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então aqui é um conselho para os ricos. Aqui o Senhor ele não está mandando a pessoa vender todos os bens e deixar de ser rico. Mas o Senhor está dando um conselho aos ricos, que sejam generosos, que façam o bem e que enriqueçam em boas obras. Nós temos empresários cristãos, muitos ajudam outras pessoas, e isso não é pecado. A questão é a teologia da prosperidade. Ao invés da mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do arrependimento, a mensagem da comunhão dos santos, a mensagem que transforma o nosso caráter. Ao invés dessa mensagem ser pregada, a mensagem da prosperidade se coloca no centro. E isso está completamente fora do propósito de Deus. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas, que se dizem igrejas, a maioria desses templos religiosos pregam isso, pregam essa prosperidade, colocam a mensagem do dinheiro acima da mensagem da cruz. E isso tem causado um grande dano à nossa nação. O evangelho da cruz, o evangelho do reino, o evangelho de Cristo não foi pregado por esses grandes líderes religiosos.
E isso trouxe muitas consequências à nossa nação. Cada dia mais nós estamos vendo escândalos acontecer no meio gospel, nesse meio evangélico que não traz a mensagem da cruz. E o Senhor Jesus, Ele nos mandou estar contentes com o necessário, porque Ele nos dá o pão de cada dia. E o Senhor, Ele nos ensina a não almejar coisas grandes demais. E ao contrário disso, o que esses falsos profetas pregam é exatamente ao contrário. A gente tem que crescer, a gente tem que prosperar, porque se a gente não fizer isso, não somos filhos de Deus, porque Deus é grande e devemos ser grandes homens, reconhecidos, tendo casa na praia, tendo casa no sítio, tendo carro importado. É isso que eles ensinam. Mas o Senhor diz aqui, no versículo 8: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas vontades loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. O Senhor é bom e Ele nos dá o pão de cada dia. E devemos nos contentar, devemos nos alegrar, porque Ele provê todas as coisas, Ele não deixa faltar nada. E se, por exemplo, o Senhor nos chama para viver em comunidade, se há alguém que está passando dificuldade, se nós somos a igreja do Senhor, essa pessoa ela não vai passar fome, porque nós, como cristãos, devemos acolher aquele que está passando necessidade. Então o Senhor, Ele nos chama assim para sermos igreja, para vivermos em comunidade, para ajudarmos uns aos outros. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. São palavras do Senhor Jesus. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon significa o Deus das riquezas, o Deus desse século. Infelizmente, muitas das igrejas que se dizem cristãs servem a Mamon. É por isso que há tanta resistência de pessoas que não querem pisar nesses lugares, nessas falsas igrejas, e tem resistência a respeito do evangelho, porque um falso evangelho foi pregado. A teologia da prosperidade enganou a muitos, e muitos têm resistência a respeito da igreja. Muitos têm um preconceito a respeito da igreja.
Mas o que é realmente bíblico é a teologia do contentamento. Aquilo que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou a estarmos contentes. A função da igreja não é pregar prosperidade, mas a função da igreja é vivermos em comunidade, na pregação da palavra de Deus. Podemos aprender a respeito de termos um bom caráter, de termos um bom relacionamento com os nossos irmãos, um bom relacionamento dentro da comunidade, uns com os outros, e principalmente termos intimidade com Deus. Isso deve ser pregado nas igrejas por aqueles que se dizem cristãos. Pastores devem ensinar o povo a se arrepender, a buscar o reino, a se preparar para a eternidade. No versículo 31, Mateus 6,31, diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos ensina. Te agradecemos, ó Pai, porque quando meditamos na tua palavra, nós vemos, Senhor, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor dá o pão de cada dia e que devemos nos contentar com isso, nos alegrar, porque o Senhor supre nossas necessidades. E se nós, como igreja do Senhor, vivêssemos realmente o teu evangelho, a tua palavra, vivêssemos amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos, nós sabemos, ó Pai, que a tua igreja influenciaria muito mais, não somente a nossa nação, mas esse mundo. E se vivêssemos aquilo que o Senhor nos ensinou, não haveria tanta injustiça, até mesmo dentro das igrejas, dentro da tua igreja. Porque enquanto um membro da tua igreja passa necessidade, muitos desses que se dizem pastores estão com seus carros de 100 mil reais, 200 mil reais, negando assim a tua palavra, porque a sua palavra diz que eles viviam em comum, em comunidade, tendo tudo em comum no partir do pão. Mas estamos vivendo, Senhor, nesses dias onde os lobos estão devorando as ovelhas. Ó Jesus, tem misericórdia da tua igreja. Senhor, aqueles, ó Pai, que são preconceituosos a respeito da tua igreja, a tua igreja verdadeira, foram enganados, ó Pai, porque um dia ouviram a respeito de pastores ladrões, pastores que roubavam o povo. E foi criada então uma resistência na sua mente, um preconceito. E não quiseram te conhecer, não quiseram conhecer a tua palavra, por causa desses que pregam o falso evangelho, que pregam essa teologia da prosperidade, essa ideologia da prosperidade.
que tem colocado as pessoas em apostasia. Porque muitos vão com uma cobiça para esses lugares, querendo enriquecer. E quando isso não acontece, não querem saber de ti, porque acham que o Senhor é um Deus que deve enriquecer essas pessoas. Mas o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. Obrigado, ó Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, Senhor, por não faltar nada em nossa mesa. E se porventura, Senhor, há alguém que está passando necessidade nesse momento, que a tua igreja verdadeira seja um lugar, Pai, de refúgio e de acolhimento, para que possamos de fato sermos comunidade, ajudando uns aos outros. E essa pessoa possa te conhecer verdadeiramente. E que os seus discípulos possam expressar o teu amor. Que a tua igreja seja um lugar de acolhimento. Mas a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O principal alimento que nós precisamos é a tua palavra que nos traz vida, a tua palavra que nos transforma, é a tua palavra que faz com que a gente possa se arrepender dos nossos pecados. A tua palavra nos justifica, nos santifica, nos prepara para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, oramos e te agradecemos, Senhor, por todas as suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.